Beleza? Agora a gente vai aqui pro nosso pré-treino. E aí, pô, a gente não chega nesse treino nunca não, é plano, é pré-treino e tal. Cara, mas é que funciona dessa forma. Não adianta você ir assistir o conteúdo, não adianta você ir lá e ouvir falar sobre rastilho, tarraxa, pestana, trasto, casa, polegar, indicador, dedo 1, dedo 2, postura, e você não tem noção do que eu tô falando, isso fica bem complexo. Então, é interessante que você faça ali a questão do pré-treino. O que é o pré-treino? É você estudar os conceitos que você vai estudar mesmo, que você vai treinar. Você vai estudar os conceitos que você vai treinar. Deixa eu botar isso pra cá. E aí o que é que acontece? Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas rápidas que você vai precisar de antemão, né? Quando você vai começar, a coisa funciona da seguinte forma. Você vai aprender a trocar as cordas e afinar o instrumento, certo? Até aí, se você chegou até aqui, você já deve ter conseguido fazer isso. E se você não conseguiu, você mandou mensagem para mim, eu te ajudei a fazer isso, beleza. E aí o que é que acontece? Você precisa decorar os nomes das partes do violão. Isso, claro, por que você vai aprender? Porque eu vou falar com você sobre isso, eu vou falar para você sobre o nome das peças, a parte do violão. Então você precisa identificar rapidamente. Acho que o que mais rápido você identifica é o braço e o corpo. Mas eu falo a casa 3, na corda 4, com o dedo 1. Você entende rapidinho? Então, essa coisa tem que estar mais rapidinho na sua mente, tem que ser mais automática. Então, a gente treina justamente para isso. É porque a gente vai ter umas informações que dependem de você conhecer isso. E isso é decorável, não tem dono, não tem talento, não é nada. Então, você vai decorar ali as partes do violão. Ah, e planeje e crie um ritual de estudo para a semana. A gente já falou sobre isso aqui. Você já pegou ali o conceito, agora você vai planejar durante a sua semana e tudo de boa. Aí você vai aqui. Estude apenas de 10 a 15 minutos por dia, mais um conceito de ilustração para você ter uma noção. Treine os dedos para os movimentos principais. Quando a gente vai fazer qualquer coisa no violão, a gente tem essa questão dos conceitos, todos elaborados de forma que parece uma coreografia. Quando a gente vai colocar um acorde, a gente tem uma lógica ali que a gente coloca o acorde, a gente não sai catando milho e toda vez a gente bota de um jeito, a gente tem uma coreografia. Então a gente treina esses movimentos, a gente realmente treina cada movimento individualmente, tanto que aqui eu não chamo de mão direita e mão esquerda. Eu falo mão 1 e mão 2, porque a gente tem o treinamento da mão 1 e o treinamento da mão 2. É muito mais prático, é muito mais rápido e evolui muito mais rápido quando você não conhece uma coisa, se já quer treinar as duas ao mesmo tempo, não faz sentido. Então essa é a quinta dica. A sexta dica aqui é, crie o hábito de avaliar sua postura, porque é uma das coisas que eu realmente preciso estar perto do aluno, é justamente por conta da questão da postura. Olha como a minha postura também já não está tão legal. Eu não estou dando esse exemplo aqui, mas olha só, quando você vai sentar para tocar, você realmente precisa estar com a postura conforme. Você não vê todo músico à toa. Você sabe que o cara é músico, que o cara sabe tocar pela forma que ele segura o violão. E você entende isso. Ah, não sei tocar, mas você sabe que o cara sabe pela forma que ele segura o violão, pela postura dele diante do instrumento. Então, você tem que imitar ele. É sacanagem? Não, velho. Você tem que imitar mesmo a postura do violonista, porque ele tá segurando o violão há tanto tempo que aquela forma é a que é confortável. É aquela forma que a gente consegue realmente segurar o violão. Porque quando você está começando no violão, todo mundo sente isso. Você bota aquele treco assim, meio aquele corpo estranho, e aí você leva um tempo para se acostumar, para poder deixar o braço mais descansado, ter aquela postura assim mais tranquila, né? Então, leva um tempo. Então, a questão da postura é realmente muito importante, eu pego muito no pé quanto a isso. É uma das questões assim que eu pego muito no pé, porque se você faz a correção da postura, você tem esse hábito de corrigir a postura, avança muito, e é muito bom. Falei bastante disso aqui. E aí eu vou pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui a questão da fase. Né? Eu chamo de fase 1, 2, 3, né? O clichêzão. Mas é pra ajudar, gente. É porque assim, quando você vê assim de forma muito mais organizada, fica fácil de explicar e de entender. Vamos lá. O reconhecimento e apropriação. Aí você vem na fase 2. Prática consciente. Aí você vem na fase 3. Domínio mecânico do instrumento. Então eu vou explicar aqui, vou ler e explicar. Você entende a estrutura do instrumento e começa a produzir seus primeiros exercícios de reconhecimento. Você entendeu ali o instrumento, você já sabe sobre o manuseio, sobre as casas, sobre os dedos, você aí começa a fazer seus primeiros exercícios. Aí na segunda fase, você reconhece o trajeto, o motivo que deverá recorrer até o próximo objetivo musical. Porque, por exemplo, é por isso que eu tenho que explicar. Você vai ter uma informação ali e aí você treinou aquilo. E aí quando você começa a praticar aquilo é que você começa a entender para que é que serve aquele treino e para onde você está caminhando, qual é o objetivo musical daquele treinamento. Então você primeiro faz o exercício e quando você começa a ter o domínio dele é que você começa a entender qual o sentido de estar fazendo aquilo. Então no começo não tem muito sentido, tem que fazer mesmo. Então é por isso que eu tenho que explicar, né? Então domínio mecânico do instrumento, na terceira fase. Se torna independente na busca do conteúdo musical, de interesse pessoal e como reproduzir o processo de estudo. Como assim? Você já entendeu a mecânica, você já entendeu como estuda, já entendeu para que funciona. E aí o que acontece? Você vai buscar suas músicas por conta própria. Você já sabe como tirar uma música, você já sabe como pegar sua cifra na internet, você já sabe trocar de tom, essas coisas básicas assim, você já sabe, porque tudo isso é memorável. Assim, coisa de decoreba. Decoreba mesmo, quadreba.
Decoreba mesmo. Então você pega ali o conceito, analisa, vê que é uma estrutura simples, e aí você sai e produz, procura a sua música, toca a sua música da forma que você quiser, as harmonias, melodias, short melody, solos, compositor, seja lá como é que você vai usar essa informação, mas no geral tudo parte de um exercício mecânico que você vai repetir até aquilo se tornar automático, certo? Vamos para a próxima etapa. Aí só para não dizer que eu sacaneei, não cheguei na hora da tal apresentação, olha lá, o primeiro dia é isso aqui, eu já separei aqui uma aba e a gente vai trabalhar cada um desses movimentos aqui, e isso aqui é o dia 1. Dia 1, quando você vai realmente praticar ali a coisa toda, e a gente vai fazer os exercícios, vou mostrar exatamente o exemplo de cada um, e aí vou mostrar uma revisão, que é para você ter certeza que, pô, peguei tudo, joia, já posso passar para o dia 2 tranquilão. E é assim que funciona, você vê, executa, revisa e passa para a próxima parte. Fase, né? Pode ser.